gente falar sobre tecido. Por que sobre tecido? Tem muitos vídeos na internet, tem muita gente que tem as suas opiniões e tem muitas conclusões. Todas elas são relativamente válidas. Por quê? Porque o tecido, a questão lavar ou não o tecido, ela é muito complexa, é um tecido, como diria assim, dá pano para manga, né? Dá muito assunto, tem muito o que falar sobre isso. Mas eu vou tentar passar para vocês umas dicas, eu vou passar para vocês a minha experiência com o tecido. Nesses 20 anos, o que eu concluí ali, 20 e poucos anos, dos benefícios de lavar ou não, tá? E aí, se vocês tiverem uma outra sugestão ou uma outra pergunta, podem passar que depois a gente volta falando sobre isso, não tem problema nenhum. Vocês que estão aí, lavam os tecidos, as pessoas costumam lavar ou não o tecido? Eu lavo sempre. Por que lavo? Eu lavo porque a primeira coisa que eu penso, isso eu faço para roupa também, né? Quando eu compro principalmente roupa íntima. Até chegar na nossa mão já passou por depósito, por fábrica, por máquina, por transporte, por estoque, vai para a loja, vai para o balcão, corta, pega a tesoura, solta a tesoura. Então, na minha opinião, o que entra dentro da casa da gente de tecido, ele é sujo. Então, por isso eu já costumo lavar. E eu tenho uma dorzinha para lavar os tecidos, né? Porque quando eu compro tecido, quando eu chego lá na loja que tem um bocado de tecido, eu entro lá e me apaixono. Então eu compro pensando, eu queria isso para fazer tal coisa. E quando eu chego em casa, eu sou uma pessoa normal, ansiosa, quero usar aquilo. Mas com o passar dos anos, a gente vai acumulando muitos tecidos, né? E então a gente começa a guardar. E a grande questão que me faz realmente lavar os tecidos para vender, principalmente, né, para venda, é a mistura deles. Então, alguns tecidos não precisam ser lavados, como 100% sintéticos, 60% sintético já não precisa mais ser lavado, porque ele não vai encolher e nem desbotar. Mas quando a gente começa a guardar esses tecidos, a gente começa a guardar, passa um mês, passa dois e daqui a pouco a gente já não tem mais certeza qual foi lavado ou não. Eu lavo todos os meus tecidos. Muitas pessoas têm dúvidas sobre, mas como lavar, quanto tempo, quanto guardar? É a regra antiga, é até que saia ainda uma tinta, principalmente as cores fortes. Então eu faço assim, eu tenho na minha pia, a minha pia e o meu tanque são juntos, né, são no mesmo balcão. Então eu tenho alguns potes ali de sorvete, dependendo do tamanho do tecido, e eu vou colocando ali e vou já lavando. Então eu não coloco o tecido para dentro do ateliê sem lavar. Porque eu não coloco, para não confundir, para não misturar. E eu vou falar para vocês o que eu acho de prós e contras sobre essa questão. As principais, né? Como eu disse, o tecido é muito, o assunto é muito longo, muito extenso, tem para muita conversa. Mas eu acho que manchar e encolher. Os tecidos mais escuros a gente sabe que são os que soltam tinta, as nossas mães e avós já ensinavam isso, né? As regras de lavar e colocar sal, para poder parar de soltar tinta. Mas, gente, não são só os tecidos escuros que soltam tinta, tem muitos tecidos claros que soltam tinta também. Então eu lavo todos. Quanto tempo lavar? Eu deixo ali no mínimo 1 hora, se eu vejo que não tá saindo, eu troco a água, eu dou uma empurradinha e se tá saindo cor, eu vou lavando até sair cor. Bom, aí eles vão ficar amassado, mastigado. Como é que eu vou fazer isso? Eu não queria lavar, eu queria que eles ficassem sempre com aquela carinha linda que eles vêm, né? Eles vêm da loja assim, ó, né? Cortado.
com essa carinha assim, ó, brilhosa, luminosa, toda ajeitadinho. E aí eu vou lavar e vou mastigar tudo isso, vou. Então assim, eu não lavo na máquina, eu não esfrego, eu não preciso esfregar. Eu coloco dentro da água, que eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês, eu trouxe um aqui pronto, um clarinho principalmente, e eu coloco ele dobrado dentro da água e aperto porque fica o ar ali no meio, né? Fica o ar aqui assim, ó. E aí, então, ele tende a flutuar dentro daquele potinho d'água. Então, eu amasso até molhar todo, às vezes viro, desviro até molhar todas as partes e deixo ali. Sai essa resina e eu evito de esfregar ele para mastigar. Então, eu só coloco ele ali de molho naquela água. Quando eu tenho muita pressa, uma necessidade rápida, ou eu quero saber se ele encolhe, eu até coloco ele numa água morna, assim, uma água morninha, né? A temperatura suportável para colocar a mão, para dar uma ajustada nessa fibra e ter certeza que se ele vai encolher ou não. E a maioria dos tecidos encolhe um pouco sim, às vezes até os pré-lavados. Aliás, a palavra pré-lavado já diz, né? Ele não foi lavado, ele foi pré-lavado. Então, se eu vou misturar tecidos, eu posso sempre ter essa confusão. Se eu coloco, esse aqui, né, que eu trouxe para mostrar para vocês, esse tecido de vaquinha aqui, que é um exemplo que eu quero usar. E aí eu quero colocar aqui embaixo dele um poá vermelho, por exemplo, né, que seria uma combinação perfeita, eu acho. Ou um tecido preto, que ficaria bem também, ou enfim, qualquer uma da minha composição. Esse poderia não encolher, e esse poderia, o outro que eu vou usar pode encolher. E essa combinação vai dar os desajustes de tecido. O que eu quero trazer para vocês? Que mesmo os tecidos que são digitais, os tecidos digitais, eles quase não soltam tinta, né? Normalmente eles não soltam tinta. Mas mesmo assim eu lavo todos. Eu prefiro que todos esses pequenos percalços aconteçam antes de chegar lá no cliente e o cliente ficar insatisfeito com o meu produto. Como eu disse, eu lavo tudo. Aqui nós trabalhamos basicamente com brinquedos. Então a gente tem essa teoria de que o brinquedo não vai ser lavado, né, com tanta frequência. Uma boneca não vai ser lavada como seria lavado uma capa de almofada. Mas como eu só tenho um ateliê, eu sou só uma pessoa, eu não vou colocar aqui dentro uma coisa lavada e a outra não lavada. Aí de repente eu quero fazer um conjunto. Essa boneca aqui dá pra entender isso, ó. Essa bonequinha aqui, não quero nem mostrar o rosto dela, porque não é essa a questão, só quero mostrar mesmo é o tecido, ó. Aqui é uma tricoline 100% algodão, né? Essa aqui a gente tá acostumado a trabalhar. Então, esse é um tecido que tem uma composição, mas eu não vou usar essa boneca ou a capa de almofada ou o meu patchwork só com esse tecido. Então, normalmente a gente começa a agregar, né? Renda, aí aqui a calça dela, ó, a saia de baixo dela é algodão cru. Aqui embaixo, ó, ela tem uma outra composição. E aqui por baixo ela tem uma outra calça com um algodão de forro, tá? Nem vou levantar porque não é essa questão. Eu só quero falar sobre essa mistura. A gente começa a misturar tecidos diferentes para compor o que a gente gosta, que são a harmonia das cores, né? Da composição do nosso produto. Então, como é que eu vou ter certeza se eles vão encolher igualmente, né? Eu não tenho essa certeza, então eu faço essa pré-lavagem, dou essa pré-encolhida em todos eles, certo? Desbotar. Tem gente que não lava tecido porque acha que ele desbota. Gente, se ele tiver que desbotar, ele vai desbotar de qualquer maneira. Então é melhor, na minha opinião, eu vender um produto com um tom abaixo, né, já desbotado, com uma leve, né, gente, porque é pouco que sai, não é assim
O que desbota um tecido a ponto de deixar ele com cara de velho são algumas lavagens com sabão, com esfregar, com o sol. Não é uma pré-lavagem que vai desbotar o tecido. Então, mas mesmo assim, ainda que fosse, eu prefiro te vender um produto com essa cor mais desbotada do que te vender um azul muito escuro e o cliente lavar e ter aquela decepção. Ah, usou um tecido de má qualidade, quando na verdade nem era, só precisava descer aquele grau de excesso de tinta. Na verdade, o sangrar, né, que a gente diz que quando a gente coloca o tecido na água para ele sair aquela primeira tinta, não é um desbotar, é um sangrar, é o tirar o excesso de tinta que ele tem quando ele foi feito para tecidos tingidos, né? Como eu falei, tecidos digitais têm outra composição para desbotar, eles raramente desbotam, mas é melhor a gente acertar tudo antes em casa e ter um cliente satisfeito. Um cliente insatisfeito custa muito mais caro e dá muito mais dor de cabeça do que um meio metro de tecido perdido. Vocês concordam com isso? Provavelmente, né? Então, daí eu trouxe 2 exemplos. Então, escuros eu lavo sempre, eu lavo, né? E aí eu vou ver se eu consigo fazer vocês enxergarem esse detalhe nesse tecidinho, que por sinal eu amo. Eu acho ele fofo, ó. Ele é preto, cinza, né? Ele já é um composê pronto. Ó, esse tecido lindo, ele tem uns detalhezinhos em vermelho. Quando eu coloquei esse tecido de molho, ele é difícil de visualizar o que eu tô falando, porque ele já tem essas manchas. Mas eu vou levá-lo para um lugar bem certo. E aí, se vocês não conseguirem enxergar isso, acreditem em mim. 2 pontos aqui, ó. Neste aqui, vou botar bem pertinho. No rabinho aqui dessa vaquinha, ó. Esse vermelho, ele já saiu só do desenho do lacinho, que ela teria um lacinho ali no rabo, né? Dá pra ver que ele tá espalhado ali, certo? Isso é a cor, que quando ele foi lavado ele se espalhou. Como a gente lava os tecidos dobrados, aqui, ó, se vocês perceberem, vou trazer pra cá, vou virar aqui. Vocês conseguem perceber que aqui, ó, tem um vermelho, um rosado, alguma coisa assim? Aqui não tem nada vermelho. É porque ele dobrado, quando eu coloquei de molho, ele foi manchando. Então, o que que eu concluí com isso, ó? Que esse era um tecido que não dava para eu fazer uma venda de qualidade. Todo ele é assim, ele é um pedacinho que acabou ficando no avesso, ó, gente. A gente começa a perceber que ele tem umas manchas aqui, ó, de vermelho, quando a gente sabe. Onde não tem nenhum rabinho nem nada. São pequenos detalhes vermelhos que foram. Então, é melhor a gente descobrir isso em casa, certo? Uma coisa que eu queria dizer pra vocês, não se iludam com os poás. Algumas pessoas acham que o poá não tem problema, que ele não vai manchar. Ah, porque se ele já é poá, digamos que esse aqui fosse um vermelho, né? Uma cor escura para ficar mais intenso o nosso comentário. Ah, se ele tivesse que manchar, então ele mancharia as bolinhas. Mas assim, ó, gente, a maioria dos tecidos poás de qualidade, né? Esse é um tecido de qualidade. A maioria dos tecidos, o poá é pintado, né? O poá é impresso, né? Pintado ali, tingido num tecido verde, nesse caso. Então, ele é uma tinta acima do verde. Isso não significa que o verde não vai soltar a tinta, certo? Então, eu lavo todos. Sobre torcer e mastigar.
queria falar, eu disse que eu ia falar sobre lavar e sobre passar, né? Eu não costumo passar os tecidos quando eu tiro quando eu lavo. É muito comum, eu tenho alguns tecidos aqui, principalmente os de baixa qualidade, porque quando a gente está comprando um tecido, a gente não consegue saber exatamente a qualidade dele. Então é comum que um tecido seja de baixa qualidade e ao ficar dobrado dentro do armário ali, né, dentro da prateleira onde tu vai deixar, ele acaba marcando aqui, queimando. Então a gente molha, aperta, não torce, não precisa torcer, coloca ele estendido o mais plano possível, né, que são regras meio básicas, ó. Uma outra dica como pendurar assim, ó, evitar pendurar no varal com o prendedor aqui. Quando eu preciso pendurar no varal, vamos fazer um varal fictício? Vamos fazer de conta que esse é um varal. Quando eu coloco eles no varal, eu não mastigo aqui, ó. Eu prendo aqui, certo? Porque aqui eu tô colocando o tecido que eu quero, mais o gordinho do varal, ou mais a corda, né? A corda de nylon, que é o varal, ele acaba tornando esse espaço aqui onde vai pegar o prendedor, ó, pregador para a maioria das pessoas, acaba se tornando mais largo. Então, quanto mais espaço eu tenho, mais coisa eu tenho aqui dentro, mais ele aperta, mais ele mastiga e mais ele marca. Então, preferencialmente, colocar aqui, ó. Se é um pregador de madeira, por exemplo, que eu não tenho aqui, né? Porque como eu moro em apartamento, eu tenho o varal já de arame gordinho. Então, eu preciso desse tipo de pregador aqui. Mas quando é um pregador de madeira, que eu uso só para secar tecido, ele nem marca nada aqui, ó. Ele só amassa. Então, eu procuro estender eles no varal com pregadores assim. Eles não vão cair, mas não vão mastigar. Não deixar secar 100% é uma boa dica, tá? Passar ou não passar? Vamos para a parte do passar, então. Passar tecido tem duas opções. Passar tecido que foi lavado antes de colocar no armário. Se a gente for passar tecido, o ideal é que a gente passe como a gente passaria um lençol. Aquela coisa que a gente ama passar, né? Quase todo mundo ama passar. Passar o mais plano possível. Nunca passar como a gente passaria, por exemplo, uma fronha. Eu vou passar aqui. E aí aqui, ó, dobrei. Faz de conta que aqui tá perfeito, certo? Dobrei, alinhei como eu vou guardar e passar de novo aqui. Certo, gente? Porque quando eu passo de novo aqui, eu vinco esses cantos, né? Então, quando eu vou usar, que não é o caso aqui, eu não vou encontrar porque eu não costumo fazer isso, mas quando eu for usar o tecido, ele tá absolutamente vincado na dobra. Eu passei esse aqui só para mostrar para vocês e passei só um pouquinho, ó. Então, quando eu quero usar ele, ele tá vincado, né? Eu prefiro que isso não aconteça. Então, uma opção para guardar tecido seria enrolar, né? Fazer rolinhos, peguei esse aqui, ó, para mostrar. O ideal seria que também não tá passado. E o ideal seria que a gente guardasse, pudesse guardar esses tecidos dentro de algum armário ou prateleira em rolinhos, certo? Quando ele tá em rolinhos todo alinhado, né? O mais alinhado possível, ele não tem mais aquelas marcas de vincados de ferro. Então, se eu quero passar, eu procuro passar aberto, não passo ele dobrado para não fazer os vincos dos cantos, e se eu puder guardar eles em rolinho, melhor. Se eu não puder guardar eles em rolinho, aí eu prefiro, tá? Eu prefiro não passar o tecido. Eu prefiro não deixar ele na rua estendido, ou mesmo dentro de casa. Principalmente se for na rua, eu não deixo eles no sol. E aí eu não deixo que eles fiquem esturricados. Essa é a palavra, né? Pelo menos aqui pra nós.
E aí eu recolho eles antes do varal, antes que eles estejam 100% seco, e deixo muitas vezes eles secarem assim, coloco, né, assim, largo ali por cima da tábua de passar roupa, que é aqui do ateliê, e deixo ele ali para ele secar 100%. Não passo e guardo, dobro o mais amassado possível, e como a gente não torceu, não esfregou, ele não vai estar mastigado, ele só tá molhado. Então ele não vai ficar tão amassado, e aí eu passo quando eu quiser. Agora eu quero mostrar para vocês sobre tecidos claros e algodão cru, que eu acho bem importante. Eu queria ter trazido, não encontrei na minha casa, por aqui, não que eu já não tenha feito, porque eu fiz muitas vezes, assim, ó. Algumas pessoas acham que tecidos de forro não precisam de cuidado e não precisam ser lavados. Ah, esse aqui é só o forro, né? Alguns tecidos de lençol, algumas pessoas usam morim, algumas pessoas usam um algodão mais fino, bem mais fino, com uma trama bem mais aberta para fazer o forro das peças, ou a parte de baixo, né? De, por exemplo, um hug ou um guardanapo americano. Então em cima eu uso aquele meu tecido bem bonito, tudo aquilo que eu quero, uso manta, a que eu quiser, da minha preferência, e embaixo disso eu uso um tecido de forro, um algodão mais simples, mais rústico e mais comum. E aí eu não lavo esse tecido porque ele é só um forro. Gente, ele é só um forro, mas ele encolhe. Então, assim, se eu tenho uma qualidade de tecido em cima e eu vou colocar outra embaixo, quando eu lavar, a de cima vai ficar bem bonita e a de baixo vai ficar bem encolhida. Então, vai puxar aquilo assim, né, pros lados, não vai ficar legal. Quando eu comecei a fazer esse vídeo, eu coloquei um potinho de sorvete da Que Bom aqui em cima, e coloquei uma água e coloquei um pedaço de tecido. Então vocês não vão poder ver aquele momento que eu fiz isso, porque ele ficou no vídeo que eu excluí, mas eu fiz naquele primeiro momento. E aí eu coloquei aqui, ó, um pedaço de tecido de algodão dentro de um pote da Que Bom. Que Bom, que qualquer outra marca, né? Que Bom sorvete. E aí eu coloquei ele aqui, ó. Esse é um tecido de algodão cru. Vocês conseguem ver aí, gurias, vocês que estão ao vivo? Coloquei ele dentro d'água. Naquele minuto, né, que era 3 horas, 3:02, e a água ficou dessa cor. Olha. Só dobrado, sem esfregar. O que que isso significa? Basicamente, isso não é sujeira, né, gente? É claro. Isso é uma goma que os tecidos têm para chegarem lindos e fofos na nossa mão, né? Então, essa goma deixa a fibra do tecido toda. Algumas pessoas conhecem, né, a goma. Tem pessoas mais modernas que não usam, não costumam usar. Isso era muito comum há um tempo atrás. Esta goma deixa a fibra do tecido toda bonitinha ali para enrolar. Tanto que quando a gente compra lá no rolo, né, ele não tá amassado, ele não tá vincado, é porque ele tem essa goma, né? Então, quando ele tira essa goma, quando a gente lava, e se eu não lavar em casa e o cliente lavar, essa goma vai sair, ele vai se ajustar novamente. E aí ele vai se encaixar da maneira que for possível. A fibra se contrai, ela se encaixa, ela tem um processo dela. E aí o de cima era 100% tecido digital, que não encolhe nada. Então, gente, eu lavo. Eu lavo tudo, prefiro lavar todos. Não lavo o que é 100% sintético, 70% sintético, eu não lavo. Não lavo Oxford, não lavo nylon, não lavo para esses cuidados, entendeu? Eu não lavo para encolher ou para desbotar. Essa prévia eu não faço. Mas se eu quiser fazer um produto de alguma forma para vender uma capa de alguma coisa, eu ainda assim eu passo uma água em tudo.
Eu sou um pouquinho mais antiga, né, gente? Eu sou do tempo que tinha que lavar as coisas, as modas mais antigas eram assim. A gente tinha, as modas mais antigas eram: é melhor prevenir do que remediar. Então, se tiver que encolher, que encolha aqui dentro comigo, né, dentro da nossa casa, dentro do nosso ateliê. Se tiver que manchar, que seja aqui. Se eu tiver que perder esse tecido, que seja aqui. Porque o cliente que o tecido manchar, ele não é um cliente. Ou ele vai nunca mais comprar, né? Porque eu vendi uma coisa que mancha, ele vai ficar insatisfeito. Eu perdi o cliente, então eu não tenho cliente, eu não vendi um produto para um cliente, eu não captei um cliente futuro, né? Não vai haver uma repetição. Ou ele ainda vai falar mal de mim, e com razão, talvez, né? Eu também me frustraria. Eu acho que todas nós, né, gente, quando a gente compra uma peça de roupa, né? Por exemplo, eu tenho algumas marcas de loja aqui na minha vida, na minha zona, no meu bairro, que eu não compro camisa, né? Porque eu sei que eu vou comprar de um número e elas vão ficar de outro. Porque são tecidos de algodão e que vão encolher e que eu vou ficar frustrada. Então, aqui em casa nós já passamos por essa experiência. Então, ou eu compro tecidos quando eu vou comprar em algumas lojas que sejam mais sintéticos, né? Eu procuro comprar uma camisa que tenha mais viscose, mais viscolaicra do que algodão, ou eu compro uma coisa um pouquinho maior, né? Então a gente sabe que a gente se frustra se comprar uma calça e lavar e ela não servir mais, ou qualquer outra peça. Então a cliente também vai ficar insatisfeita e com razão. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso ou tiverem uma opinião diferente, podem me passar, podem nos falar aqui que a gente volta. Isso, a Márcia tá falando que coloca para centrifugar dobrado, do jeito que saiu da água. Isso mesmo. Eu também não tenho, né, Márcia? Eu moro em apartamento e eu nem tenho área de serviço. A minha área de serviço é cozinha junto. Então eu faço, quando eu lavo vários tecidos, eu faço esse mesmo sistema que a Márcia tá falando. Eu coloco eles em potes, né, em pote com a cor, que o escuro, o claro, se não mancha. Se eu vou colocar um tecido azul e o verde, vamos pegar essas duas cores aqui, né? Eu tava indo, mas não vou mais, vou continuar. Eu coloco esse aqui de molho num pote. Começo pelo escuro. Eu coloco ele sozinho num pote ali, perto, entre a cozinha, né? Onde eu posso ficar mais ou menos observando. Se ele vai soltando tinta, eu vou trocando a água. Se ele não solta tinta em 1 hora e meia, eu vejo que não acontece nada, eu já posso pegar esse verde e colocar no mesmo pote se eu quiser, juntos na água. Se não, eu vou trocar e vou colocar um ali num potinho, outro no outro. Às vezes, quando são peças maiores ou quando são 3, 4 tons assim, eu coloco num balde maior. E aí eu também faço isso. Como eu desdobrei tudo, eu disse que fazia que nem a Márcia, mas eu já nem tô mais dobrada, né? Então, eles entram na água dobrado, saem dobrado, né? E se eu for colocar na máquina, eu coloco eles todos dobrados, como a Márcia tá falando ali. E centrifugo pouco, porque eu não coloco para centrifugar na rotação mais forte da minha máquina e nem muito mais tempo. Daí eu tiro todo esse excesso de água, porque eu também não tenho aonde estender, assim, não tenho, eu moro em apartamento, e aí eu uso aquela cerquinha interna, né, aquela para dias de chuva, coloco eles ali, dentro de apartamento eles secam, então, quase que mais rápido do que na rua, por causa do calor todos os calores que tem dentro do apartamento. Então dá para colocar para centrifugar. O que não pode fazer é colocar assim, tá, gente? Não pode pegar, torcer, sacudir, não sei o que, vou colocar dentro da máquina. Isso não pode fazer, tá? Colocar ele para centrifugar. Porque daí ele vai mastigar, ele vai centrifugar, como todas as roupas que nós conhecemos, né? Ele vai centrifugar tudo e aí ele vai sair da máquina todo mastigado. Aí eu vou ser obrigada a ter um cuidado muito maior para passar e para voltar. E algumas vezes, por não ter saído toda aquela goma, ele fica extremamente mastigado.
Aí eu acho que ele serviria para aquele outro trabalho que também é muito bonito em tecido, em madeira, que é chamado craquelê, sabe? Que a gente coloca a tinta e depois coloca o verniz craquelê e ele fica todo craqueladinho assim, porque aí ele realmente fica mastigado. Mas dobrado não tem problema, e depois de lavados e passados várias cores, dá para colocar tudo assim, ó, gente, azul, branco, verde. Se não tá saindo mais tinta, dá para lavar, centrifugar, aliás, tudo na máquina. Quando eu quero lavar uma peça muito grande, né, quando eu quero lavar 5 metros de algodão, eu até lavo na máquina, né, eu não, porque senão eu precisaria de um grande balde para colocar, né, ou encher o tanque de água e ficar para tirar toda essa tinta. Então, quando eu tenho peças muito grandes, eu até coloco dentro da máquina, né? A minha máquina não tem aquele aquele processo do meio, né, que é o que faz lavar. A minha máquina, ela é frontal. Então, a minha máquina esfrega menos a roupa, né? O processo da máquina sem tambor, ele fica só girando, né? E a que tem o tambor no meio tem mais uma coisa para esfregar. Então, eu coloco dentro da máquina, deixo de molho, coloco para enxaguar sempre no delicado, se for peças grandes. Se não, a minha vida é potes e potinhos, assim. Eu tenho alguns que até, olha, aquele tecidinho de algodão que já saiu muito mais cor, ó, algodão cru, né? Então, até já dá pra ver o escuro aqui, né, gente?